usar o medo a seu favor em momentos de caos? Bom, a primeira coisa é lembrar que o medo é uma emoção básica presente em todos nós e que tem uma função muito importante na nossa história, que é a proteção. Inclusive, o medo é responsável pela preservação da nossa espécie. Essa proteção acontece através da liberação de alguns hormônios que nos preparam para lutar ou fugir diante de um perigo. O principal desses hormônios é a adrenalina, que quando está numa quantidade adequada, sim, nos ajuda a lutar ou fugir, mas quando está acima, num nível acima, exagerado, nos trava, tem um efeito contrário. Ansiedade é medo e é medo do futuro. E o medo, ele faz parte, inclusive, do nosso cérebro primitivo. Ele surge todas as vezes que nós identificamos uma situação como sendo uma situação de perigo. Esse momento que a gente está vivendo, que parece um caos para todos nós, é um caos para todos nós, é um momento desconhecido. E o desconhecido, como é que a gente vai lidar com ele? Desperta a sensação de perigo e, obviamente, desperta um medo em nós também. É lógico que essa interpretação de uma situação como sendo perigosa ou não varia de pessoa para pessoa, mas todas as vezes que a situação é identificada como perigo, nós somos incitados a lutar ou fugir daquela situação. Essa liberação, né, desses hormônios para luta ou para fuga é algo fisiológico, não passa pelo nosso racional, é liberado por uma parte do cérebro que nós não controlamos, é uma reação automática diante do perigo. E é o que nos mantém vivos. Se nós não tivéssemos medo dos perigos, nós nos exporíamos demais e acabaríamos morrendo antes da hora, né? Vamos dizer assim. Então, resumindo, o medo ele tem três funções básicas principais na nossa história que a gente precisa saber. Desenvolver a proteção através de alguma ação que nos proteja, desenvolver a virtude da prudência, né, que é aquela estratégia para você se proteger, você pensa como você vai fazer para se proteger antecipadamente e também aciona a coragem pela luta ou pela fuga, que é o enfrentamento do medo. O medo é uma emoção e não existe emoção boa ou emoção ruim. Na quantidade certa, toda emoção é boa. O medo, na quantidade certa, né, diante de um perigo real, faz com que a gente vá para a ação, que a gente lute ou fuja daquela situação. Agora, quando ele está exagerado, né, quando a gente está com medo além do que é necessário, ele vai nos travar, nos paralisar, nós vamos ficar congelados. Se o medo impede que você faça coisas cotidianas no seu dia a dia, tudo para você é fonte de preocupação, provavelmente não é só esse medo básico que a gente está falando que te protege. Nós estamos falando de um transtorno de ansiedade, onde é necessário, inclusive, uma intervenção profissional especializada. Você vai precisar de terapia, ou do psicólogo, de um terapeuta, ou de repente até de um psicólogo. Que mais? Então, como que a gente faz para usar o medo ao nosso favor? Você precisa mantê-lo nas devidas proporções para que ele seja prevenção, para que ele seja precaução, não algo que te paralisa. No momento atual, a gente recomenda que você evite ficar assistindo notícias sensacionalistas, porque elas aumentam o medo, e cuide mais do seu autocuidado. Coloca foco naquilo que você realmente consegue controlar. O que você não consegue controlar, solta, abandona. Não fica se preocupando. E a gente tem um passo a passo para isso, né? A primeira coisa é reconhecer a emoção que está presente. E se a emoção que estiver presente for o medo, você precisa perceber o que está disparando esse medo. É algo dentro ou é algo fora? Se é fora, é um noticiário, por exemplo, uma mensagem que você recebeu, se desliga disso. Se é algo interno, se é sua mente que está muito agitada, procure recursos para conseguir lidar com isso melhor. Nós temos no canal do Telegram os 10 minutos de paz para você, entra para o nosso canal, a gente tem os nossos vídeos, a gente tem uma técnica Me Faça Dormir Bem, que está disponível no nosso site, e todos esses endereços estão abaixo desse vídeo aqui para você se conectar e diminuir o tamanho do seu medo. Uma outra coisa, identifique se a quantidade do seu medo está saudável. Se ela não estiver saudável, se você perceber que está exagerado, você precisa trabalhar para trazer o medo para os níveis saudáveis. E aí o que tem que fazer? Respiração abdominal, que a gente sempre ensina, está aí nos nossos vídeos, aquela onde você inspira pelo nariz, solta o ar pela boca.
Inspira, conta o tempo, solta o ar no dobro do tempo. Expiração longa, estufando a barriga a hora que o ar entra, murchando a barriga a hora que o ar sai. Essa respiração baixa o seu nível de ansiedade com certeza. Procure relaxar, músicas relaxantes, meditações, os 10 minutos de paz, tudo isso vai te ajudar a também sair do nível de tensão em que você está. Lembrar de alguma estratégia que você já usou para lidar com medo no passado. Qual o recurso que você usou, usa agora também para lidar com esse medo do presente. Trabalhe na organização e no planejamento da sua rotina diária. Por quê? Organização e planejamento dá estabilidade, dá segurança, e isso também coloca o medo no tamanho correto dele, na proporção correta. E mantenha uma rotina saudável, um planejamento de uma rotina saudável para longo prazo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, onde você respeita horários para dormir, para acordar, para se alimentar, pratica exercícios físicos. Tudo isso é importante para também dar essa sensação de autoconfiança e segurança, que são verdadeiros antídotos para a ansiedade, que é medo, para diminuir o tamanho do medo. Assim você usa esse medo a seu favor, você usa ele para ficar bem e seguir adiante sem se paralisar. E se você gostou do que você ouviu nesse vídeo, deixa aí a sua curtida, os seus comentários, deixa suas perguntas, compartilha, porque o bem que a gente recebe é o bem que a gente compartilha. Deixe que outras pessoas acessem esse material também. Se conecte com a gente nas nossas redes, que estão aí abaixo desse vídeo. E até o próximo vídeo. Foca no que funciona.